Olá, de volta com o Regimento Interno do Tribunal de Justiça para falarmos a respeito dos grupos de câmaras criminais, o artigo 38 do Regimento Interno, tá? Vejam só o texto regimental, tá? Da competência dos grupos de câmaras criminais, artigo 38. Compete aos grupos de câmaras criminais processar e julgar. Inciso 1º, as revisões criminais nos feitos da competência recursal do Tribunal de Justiça. Então aqui a gente tem a diferença, né? Não existem grupos de câmaras cíveis. Quando eu falo de ação rescisória em cima de acórdão de câmara cível, em cima de sentença cível, eu tenho uma competência da Câmara Cível com 5 desembargadores. Agora, quando eu falo de questões criminais, de feitos criminais, existe ainda, tá, a permanência, a existência dos grupos de câmaras criminais. Então, o que eu preciso observar? Ó, é uma competência dos grupos de câmaras criminais processar e julgar as revisões criminais nos feitos da competência recursal do Tribunal de Justiça. O que significa isso? Ó, falei do inciso 1º agora, eu estou falando, por exemplo, de um juiz de vara criminal, tá? Então, naturalmente, eu tenho aqui, ó, a decisão do juiz de direito, a sentença. Contra a sentença caberá apelação. Vai ser distribuída a apelação para uma das câmaras criminais do TJMG. Caiu para a segunda Câmara, tá? Segunda Câmara Criminal. A segunda Câmara Criminal, gente, vai proferir o seu respectivo acórdão. E lembrando, ó, com 3 desembargadores. Por quê? Porque qualquer julgamento de recurso contra a decisão de primeiro grau, seja em matéria civil ou criminal, tá? Sempre são 3 julgadores, 3 desembargadores. Ah, transitou em julgado. Se transitou em julgado, dependendo da situação no futuro, e for o caso, né, de um pedido de revisão criminal, quem que vai julgar esse pedido de revisão criminal? Aí eu tenho que lembrar que aqui, ó, vai ser competência dos grupos de câmaras, tá? Câmaras criminais, tá? Então, ó, percebam que a regra é diferente com relação à matéria civil. Na matéria civil, nós vimos, não existem grupos de câmaras cíveis, tá? Eu tenho a ação rescisória, que seria o equivalente aqui à revisão criminal, sendo julgada pela própria Câmara. Na matéria criminal, não. Então, vejam só, tá? A competência do 38, ó, compete aos grupos de câmaras criminais processar ou julgar. Inciso 1º, as revisões criminais nos feitos da competência recursal do Tribunal de Justiça. Ou seja, eu estou falando de uma sentença, tive um recurso, foi julgado por uma Câmara Criminal do TJ, tem o acórdão. O acórdão transitou em julgado. A partir do momento que transitou em julgado, se surgir no futuro uma prova inequívoca, por exemplo, tá? Que parece, né, ter havido um erro por parte do Poder Judiciário, tá? Não necessariamente inequívoca, né, mas uma prova contundente que parece demonstrar um erro por parte do Poder Judiciário, pedido de revisão criminal. Quem vai julgar o pedido de revisão criminal em cima desse acórdão aqui? Grupos de câmaras criminais. Revisão criminal não é recurso, assim como a ação rescisória são processos de competência originárias, tá? Originária dos tribunais, tá? Então não se esqueçam desse detalhe aí. Mas sinceramente, se o examinador for cobrar alguma coisa do 38, tende a ser o inciso 2º e não o inciso 1º. Vejam só o inciso 2º. Ó. Artigo 38. Compete aos grupos de câmaras criminais processar ou julgar. Inciso 2º. Os prefeitos municipais nos crimes dolosos contra a vida podem marcar que estão presentes na Constituição. Quem que julga prefeito no crime comum, no crime de responsabilidade? Tribunal de Justiça. Qual é o órgão dentro do TJ que vai julgar o prefeito no crime doloso contra a vida? Grupos de câmaras criminais. Marquem, remarquem. É a questão do artigo 38. Ah, e quando não for crime doloso contra a vida? A gente vai ver mais à frente, no artigo 39, vai ser uma competência da Câmara Criminal do TJMG com 5 desembargadores, tá? Veja só, o 39, inciso 1º, a linha A, ó,
compete às câmaras criminais, inciso 1º, julgar com todos os seus membros, ou seja, com 5 desembargadores. A linha A, os prefeitos municipais nos crimes comuns de responsabilidade, ressalvados os dolosos contra a vida, porque os dolosos contra a vida, competência de quem? Dos grupos de câmaras criminais, tá? A pergunta tende a ser comparar o 38, inciso 2º, com o 39, inciso 1º, a linha A. Então, cuidado, marquem aí o inciso 2º. Falei de prefeito, falei de crime doloso contra a vida cometido pelo prefeito. Não é o tribunal do júri, tá? Vai ser um dos grupos de câmaras criminais do TJMG. Não se esqueçam desse detalhe. Inciso 3º, o agravo interno contra a decisão que rejeitar liminarmente pedido de revisão criminal. Ah, eu tive ajuizamento desse pedido de revisão criminal aqui. Aí veio o relator e tomou uma decisão monocrática, uma decisão unipessoal, contra a decisão monocrática unipessoal do relator que rejeita pedido de revisão criminal. Cabe o que, gente? Agravo interno. Ora, quem que iria julgar a revisão criminal? Não seria necessariamente um dos grupos de câmaras criminais? Então, agravo interno vai ser julgado pelo mesmo grupo, tá? Então, por isso, inciso 3º. Inciso 4º, os embargos infringentes e de nulidade em matéria de sua competência. Ah, eu tive justamente, né, o julgamento aqui por parte de um dos grupos, ó, da revisão criminal. Aí eu tenho o acórdão, tá? Então, aqui, ó, o acórdão, né? Então, a decisão de um dos respectivos grupos aqui, ó. Então, eu tive o acórdão. Ah, o acórdão, ele não foi unânime e reverteu a decisão anterior. Quando eu tenho uma decisão não unânime que reverte a anterior, embargos infringentes. No processo penal, eu também posso ter interposição de embargos de nulidade. Então, se isso surge no âmbito da competência dos grupos de câmaras, quem vai julgar os embargos, tá, de nulidade, os embargos infringentes, vai ser o próprio grupo, tá? Então, por isso, o inciso 4º. Inciso 5º, outra questão genérica que a gente já viu diversas vezes. Ó. Os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos. Se eu tenho um acórdão de um dos grupos de câmaras, ele é obscuro, contraditório, gera dúvida, embargos de declaração. Quem julgou? O grupo. Então, quem vai julgar os embargos é o respectivo grupo, tá? Inciso 6º. Os mandados de segurança contra atos dos desembargadores que integram as respectivas câmaras. Então, se eu tenho o seguinte, ó, mandado de segurança contra ato de desembargador criminal, grupos de câmaras criminais, tá? Então, marquem aí, ó, o inciso 6º, pode ocorrer esse tipo de cobrança, mandado de segurança contra ato dos desembargadores que integram as respectivas câmaras. Então, se eu tenho, né, um determinado grupo de câmaras criminais com determinadas câmaras criminais lá dentro, se os desembargadores daquelas câmaras, tá, lesam o direito líquido e certo de uma determinada pessoa, mandado de segurança com relação ao ato daquele desembargador vai ser julgado pelo próprio grupo, tá? Então, por isso, o inciso 6º, marquem o inciso 6º, vale a pena aí observar essa competência. Inciso 7º, a suspeição e impedimento opostos ao desembargador e ao Procurador-Geral de Justiça, em feito de sua competência. O feito está onde, gente? Não está no grupo? Então, naturalmente, é o grupo que vai resolver esse incidente, né? Essa questão acessória que surge em razão de uma matéria principal. Nós já vimos isso diversas vezes. Parágrafo único. Os embargos infringentes e o de nulidade e as revisões criminais serão distribuídos ao grupo que faça parte a Câmara Criminal prolatora do acórdão, recaindo sempre que possível em desembargador que não haja participado do julgamento anterior, tá? Então, quando eu falo principalmente da questão do relator, em regra, tá? Sempre que possível, o relator não vai ser um desembargador que já tenha participado do julgamento anterior. Ah, então, por exemplo, ó, eu tenho a revisão criminal em cima de um acórdão da segunda Câmara Criminal, tá? Ah, eu tenho que ter ali o julgamento por parte do grupo de câmaras criminais, da qual faz parte a segunda Câmara Criminal, mas observando sempre essa regra do parágrafo único, tá? Os embargos infringentes e de nulidade e as revisões criminais serão distribuídos ao grupo que faça parte a Câmara Criminal prolatora do acórdão, recaindo sempre que possível em desembargador que não haja participado do julgamento anterior. Então, por exemplo, o desembargador de uma outra Câmara que não foi responsável
por esse acórdão aqui, ó, emanado pela segunda Câmara Criminal, tá? Então, por isso a regra aí do parágrafo único, ok? Com isso, a gente finaliza o artigo 38. No nosso próximo vídeo, artigo 39, a competência das câmaras criminais em si, tá? Então, cuidado, ó, volto a chamar a atenção. Eu não tenho mais grupos de câmaras cíveis, mas continuam a existir os grupos de câmaras criminais, tá? E provavelmente a pergunta vai ser em cima do prefeito. Quando o prefeito comete crime doloso contra a vida, quem julga o prefeito no crime doloso contra a vida é um dos grupos de câmaras criminais do TJMG. Não é o tribunal do júri, tá? É um dos grupos de câmaras criminais do TJMG. Não se esqueçam disso aí quando o prefeito cometer crime doloso contra a vida, ok? Bem, no nosso próximo vídeo, então, artigo 39, competência das câmaras criminais. Obrigado e até o nosso próximo encontro.